Olá, eu sou a Taina Félix, eu trabalho na Game Art junto com o Jaderson Souza, eu sou brasileira, uma mulher preta de pele clara e desenvolvedora de games. Hoje eu trabalho como roteirista e produtora aqui dentro da Game Art, mas tudo começou quando eu ainda fazendo teatro conheci o Jaderson na universidade. E ele tinha uma ONG chamada Jogos pela Educação. Então, naquele momento eu já dava aula de teatro e a pedagogia e a arte-educação me interessava muito. E ele tinha, nessa ONG, o objetivo de levar o jogo como um espaço de construção de conhecimento. Então, eu adentro na indústria de games, fora da indústria de games, muito mais num espaço de educação com games do que necessariamente dentro da indústria de desenvolvimento. Mas, nos últimos 10 anos, fazendo atividades educativas, educacionais, ou como a gente costuma chamar aqui no Brasil de socioeducativas, a gente começou a entender que a gente podia também expressar o nosso modo e o nosso olhar de desenvolvedores de games. Então, a gente podia contribuir para a indústria a partir do nosso olhar. Então, eu e Jaderson passamos a desenvolver os nossos próprios jogos. Temos 2 jogos lançados, o A Nova Califórnia e o Amora, no qual eu assino o roteiro dos 2 e a produção. E a gente faz jogo aqui no Brasil, principalmente nessa circunstância de sermos apenas 2 numa equipe, de maneira muito independente. Então, a gente demorou bastante tempo para entender como a gente ia se colocar dentro dessa indústria, se ia fazer parte dessa indústria ou se faria parte de um espaço que é muito mais da cultura do videogame, o game como um espaço de cultura, do que necessariamente um produto da indústria de maneira escalonada, né? Então, a gente, aqui na Game Art, faz jogo de maneira muito independente, muito artesanal, e tomando todo o processo como parte de um aprendizado também para a gente. Então, nessa trajetória inteira, foram 10 anos descobrindo o videogame como linguagem e como espaço de conhecimento, e depois descobrindo as potencialidades de roteiro e como essas histórias elas poderiam ser impactantes na vida das pessoas, como um espaço lúdico de brincadeira, de diversão, mas de aprendizado também. E foi aí que a gente entendeu também que ser desenvolvedor preto no Brasil, ser desenvolvedor preto na América Latina, no sul global, na verdade, era uma demarcação importante. Então, a gente começou a falar sobre isso. E nos últimos anos eu passei a palestrar sobre a representatividade preta nos videogames, a angariar pessoas e recursos para entender como é que a gente podia fomentar a entrada de novas meninas e meninos pretos dentro do desenvolvimento de games. Então, hoje, eu estou trabalhando numa retomada de roteiro, que é escrever um pouco sobre as minhas memórias de infância na periferia de São Paulo, onde eu nasci, e como isso pode se transformar em pequenos jogos arcade ou de exploração. Então, é isso que eu estou trabalhando hoje. O que eu diria para os jovens que estão pensando em adentrar no setor, no mercado, na indústria de desenvolvimento de games? A primeira coisa é conheçam-se primeiro, porque a gente tem muitas possibilidades dentro do desenvolvimento de games. E é muito importante a gente conhecer aquilo que a gente gosta de fazer e gosta de estudar e aperfeiçoar. Então, a primeira coisa é conheçam-se. A segunda coisa é encontre a sua turma, né? Aqui no Brasil a gente tem, com certeza, em grande parte do mundo, muitas game jams para apresentar o universo do desenvolvimento de game para as meninas. Então, procurem a sua turma, encontrem as outras meninas e mulheres que vão dar suporte e apoio para vocês adentrarem nesse universo, né? Criar junto é um presente, né? Porque é um processo de descoberta da gente, do nosso povo, do lugar onde a gente mora. Então, estar com pessoas que possam fazer isso com você também é muito legal. Então, acreditem nas histórias de vocês e contem as histórias de vocês. Então, é isso que eu gostaria de dizer a elas, assim. E eu acho que eu gostaria de ouvir delas que hoje elas têm condições e capacidades técnicas, financeiras e estruturais de seguirem adiante nesses espaços e esses espaços serem
espaços seguros para que elas estudem, entrem no mercado e se mantenham nele, né? A gente tem um problema no Brasil de algumas conseguirem adentrar os estudos, mas não conseguirem se manter neles, porque os espaços são um pouco hostis a elas. Então, eu gostaria de ouvir delas que elas têm todas as condições para seguir em frente. Estamos esperando você. Esperamos. Junte-se a